Um soldado passava próximo a um bêbado e o bêbado admirou aquele soldado e disse: "Olha, o meu sonho era ser assim como você." Então aquele soldado olhou para o bêbado e disse: "Olha, mas você tem possibilidade de um dia se tornar um, mas a primeira coisa que você deveria fazer é parar de beber." Então aquele bêbado olhou para o soldado e disse: "Não, você tá maluco, rapaz? Toda vez que eu bebo, eu viro um general." Enfim, vamos ver esse vídeo e depois a gente vai comentar um pouco. Opa, chefe. Ó, qual que você escolhe? O corote ou a marmita? Corote. Beleza, chefe. Tamo junto. Aqui, irmão, qual que você escolhe? Corote ou a marmita? Corote. Corote? Pode pegar, chefe. Nós só... Você viu o vídeo, guarde a história que eu disse para você do general, né? E vamos pensar nesse vídeo aqui, saindo um pouco fora daquela visão estereotipada que as pessoas têm, sabe? Sempre assim, aquele olhar judicioso, né? Parecendo, né? A gente olha um vídeo desse, dá assim a entender que as pessoas elas têm certa liberdade para fazer essas escolhas e que as pessoas, elas, por livre e espontânea vontade, elas escolhem se ferrar e terem uma vida de merda, né? Não é isso? Existe ali uma visão meio que estereotipada, como se escolher o corote fosse algo errado, né? Que a pessoa deveria escolher a marmita. Mas enfim, vamos olhar pela perspectiva do morador de rua, assim, e vamos se colocar em tese no lugar dele. Então vamos elencar aqui alguns pontos. Vamos ao primeiro ponto. Eu costumo dizer que o corote de pinga e essas drogas, o crack talvez, nada mais é do que antidepressivo de pobre. Antidepressivo de pessoas que não têm condição de pagar uma sessão de psicanálise, né? Sentar um pouco no divã do psicanalista, ou pagar algumas sessões psicológicas, ou passar por um psiquiatra, né? Para possivelmente na farmácia aí usar e abusar dos tarja preta, dos ansiolíticos, né? Dos diazepams da vida. Então, se a pessoa não tem condição financeira nenhuma para fazer isso, né, para tentar fugir da sua realidade deprimente, ela procura o mais fácil, que no caso aí é o corote de pinga, né? Qualquer moedinha que se pede no semáforo aí, o primeiro bar que encontrar você consegue, né, comprar efetivamente um corote de pinga e por fim o efeito do corote é uma espécie de fuga daquela realidade, entendeu? Então esse é o primeiro ponto que a gente deveria elencar, que o corote de pinga talvez só seja um antidepressivo de pessoas que não têm condição, né, para se submeter a tratamentos psiquiátricos, psicológicos, enfim, comprar um tarja preta, entendeu? Porque se você analisa friamente, é mais ou menos a mesma coisa, é uma espécie de fuga da realidade nua e crua. Esse seria o primeiro ponto aí, né? O segundo ponto que nós poderíamos aqui elencar seria a questão de uma estratégia até mesmo de sobrevivência. Que pensa comigo para você ver. Se você é um morador de rua, vulnerável, né, à mercê de violência, doença, passando todos os desejos possíveis, já numa condição insalubre, né? É muito difícil você, por exemplo, ser sincero com uma pessoa quando está no semáforo e, precisava de umas moedas aí para mim comprar um corote de pinga. Geralmente a pessoa, se ela é sincera desse jeito, ela vai ser vista com maus olhos, na verdade. Então, se ela está tendo a oportunidade de escolher um corote de pinga e uma marmita, para mim ali eu vejo uma estratégia mais de sobrevivência, entendeu? Porque eu acho que é muito mais fácil uma pessoa, né, vulnerável, um morador de rua, chegar ali com sinceridade e falar: eu tô com fome, eu nem queria dinheiro, mas eu queria aí que você me desse um salgado, uma marmita, aí o que você tiver para comer. Estou morrendo de fome. As pessoas acabam se sensibilizando. Dificilmente as pessoas vão negar, né, uma marmita, uma coxinha, sei lá o que seja, né, uma pessoa que está com fome, não é verdade? Agora, se a pessoa chega, né, pedindo um corote diretamente, ela vai tomar um esporro. Então, o fato dela estar ali, né, exposto para ela entre escolher uma marmita e um corote, talvez como estratégia de sobrevivência, ali, de fuga da realidade, é mais fácil o corote, né? Porque depois a marmita a gente consegue descolar de maneira mais fácil. Esse seria também o segundo ponto para a gente refletir. Porque a gente tem aquela visão estereotipada, né? Não, o cara escolhe, o cara é malandrão, né? Tem a possibilidade de comer um rango, mas ele escolhe, né, o corote. Como se fosse, assim,
um tipo de escolha que ele faz por livre e espontânea vontade. A gente ignora completamente o contexto, o tipo de vida, né, que essa pessoa vive. E vamos elencar aqui o terceiro ponto. E se fosse você que estivesse passando este mesmo perrengue, essa mesma situação, morando na rua com muitos problemas, vulnerável, exposto a tudo que é de ruim, experimentando o fel da vida, o amargo da vida, o que você faria nessa situação? Você estaria inspirado para, sei lá, pensar filosoficamente as questões da vida, da onde você veio, para onde você vai? Ou talvez você estaria inspirado para sentar no banco da praça e ler romance, ler Shakespeare, né? Ou então você estaria preocupado com o mundo político, com o mundo econômico? O que você faria se fosse você? Eu aposto que 95% de chance ou mais você faria as mesmas escolhas que essas pessoas fazem. E por quê? Porque nem sempre nós fazemos escolhas por livre e espontânea vontade nossas. Sempre um sistema, ele também nos força a fazermos as nossas escolhas, entendeu? Ou seja, as escolhas que nós fazemos dependem do contexto que nós vivemos. Depende como está, assim, o nosso estado financeiro, nosso estado familiar. É de tudo um pouco, entendeu? É uma bola de neve. Então, se fosse você, muito provável você também escolheria o corote ao invés da marmita, entendeu? Uma vez que, primeiro que eu falei pra você, como fuga da própria realidade, que é um antidepressivo de pobre, o corote. Uma outra vez como estratégia mesmo de sobrevivência, que é muito mais fácil você conseguir uma marmita do que um corote. E outra vez porque aquele contexto, cara, aquele contexto não permite que você faça escolhas mais conscientes. Você entendeu aqui onde que eu quero chegar? Se você quiser se aprofundar mais sobre essas questões, talvez estudar um pouco a pirâmide das necessidades de Maslow, fazer você pensar, sair dessa visão estereotipada de achar que não, essas pessoas elas fazem essa escolha porque elas são malandras. E analisar por outro lado também. E se fosse eu, qual seria a escolha que eu faria? Entendeu? Porque eu falo pra você, quer você acreditar ou não, o contexto, ele, na maior parte dos casos, ele é que força nós tomarmos certos tipos de atitudes, entendeu? É difícil você tomar uma atitude fora de um contexto que é completamente contraditório, entendeu? Que vai de encontro às suas vontades, entendeu? Por quê? Porque é uma questão, é uma estratégia de sobrevivência mesmo, entendeu? E não é aquela coisa só de malandragem, entendeu? A pessoa tá lá porque é pura malandragem. Então seria bom a gente refletir também por outros aspectos quando a gente vê esse vídeo e não só ficar vendo por essa ótica, sei lá, eu julgo até um tanto quanto superficial, estereotipada, entendeu? Querendo, tipo, sempre que atribuir a culpa a essas pessoas que já passam uma vida, né, amarga, entendeu? E aí a gente às vezes está no ar-condicionado, num bem bom, né, assistindo a televisão 4K ou em posse de um iPhone, vendo esse tipo de vídeo e fazendo uns julgamentos assim que é completamente fora da realidade daquilo que é, entendeu? E às vezes até a gente está passando por sessões psiquiátricas, psicológicas, tomando uns ansiolíticos, né? E condenando essas pessoas como se elas fossem mesmo, né, o algoz da sociedade, entendeu? E às vezes, a gente não para observar essas entrelinhas, entendeu? E eu acho que quando a gente para analisar um pouco esses fatos por perspectiva diferente, isso nos torna pessoas talvez mais humildes, mais reflexivas em relação às coisas que acontecem à nossa volta, entendeu? E mais compreensível em relação ao sofrimento alheio, porque é isso que falta muito no mundo, né? A gente compreender um pouco o sofrimento alheio, né? Porque quando a gente está passando por perrengue, a gente gosta que as pessoas compreendam o nosso perrengue, né? A gente não gosta que as pessoas julgam, né? Quando a gente está lá embaixo no fundo do poço, entendeu? Enfim, só trouxe aí para você refletir um pouco sobre essa questão e espero que de alguma forma tenha contribuído positivamente, beleza? Grande abraço, felicidades e até mais.